Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 23. Salmo 23, de Davi, diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. Hoje eu quero pensar com vocês sobre descanso. O descanso que o bom pastor provê para suas ovelhas. Afinal, Davi diz que ele me faz repousar em verdes pastos. Nós estamos vivendo numa época de fadiga extrema. Tudo isso fruto da pressa e da agitação que os nossos dias requerem do homem tecnológico. A rapidez das mensagens, a rapidez das redes sociais, dos e-mails, enfim, das demandas que o avanço tecnológico proporcionou tem exaurido o ser humano. As nossas mentes estão cansadas, os nossos corpos estão cansados e acima do peso, os nossos corações estão cansados, nossas almas, nossas emoções estão cansadas. E quando a gente olha ao redor, a gente percebe que todos estão, de alguma forma, agitados ou exauridos, exaustos, em todos os sentidos. E a imagem que me vem à mente é que, como se nós vivêssemos no meio de um redemoinho constante, um redemoinho incessante de coisas, onde milhares de estranhos turbilhões no curso da vida parecessem chegar diariamente e ficar redemoinhando ao nosso redor, levando a gente daqui para ali, de lá para acolá, a ponto de dificilmente a gente saber onde a gente está e qual é a razão da gente estar ali. Você já se pegou perguntando assim: o que eu estou fazendo? Por que eu estou aqui? Tantas vezes a gente se pega assim, no meio de um redemoinho. Hoje nós vivemos como se vivêssemos arrastados pelas coisas, pelas pressões, pelas datas, pelo horário do relógio, pelas demandas. Gente, não é à toa que nós nos tornamos campeões no uso de analgésicos, de relaxantes musculares, antidepressivos, tranquilizantes, além dos complementos vitamínicos e dos energéticos. Já viu como isso hoje tem sido consumido pelas massas? Daí eu fiquei pensando, a gente toma remédio para dormir, a gente toma remédio para acordar, a gente toma remédio para ficar alerta, para ficar em pé. A vida se tornou uma montanha-russa de emoções. Uma mistura de alegrias e tristezas. Ora você está motivado, ora você está deprimido, ora você está sorrindo, ora você está chorando. Às vezes você sente amor, às vezes você sente ódio. Satisfação e insatisfação ficam rondando a alma da gente a todo instante. Às vezes a gente fica encorajado, às vezes a gente fica com medo. E todas essas emoções tão distintas, tão antagônicas, colidem dentro da gente, dentro daquilo que nós chamamos de eu, e o resultado é que a gente se torna fatigados, doentes no corpo e na alma. E o que é pior é que a gente não encontra tempo para o descanso. Tudo se move e tem que se mover com a rapidez do relâmpago. A sensação é de que se a gente parasse e se a gente moderasse um pouco, por um momento sequer, os outros passariam à nossa frente e iriam tão adiante na nossa frente que a gente se sentiria como se nunca mais pudesse alcançá-los. Além, é claro, do sentimento de culpa, o sentimento de estar parado sem, entre aspas, produzir. As pessoas querem produzir. E aí,
por conta do medo de não conseguir o bastante para amanhã. Afinal, a gente trabalha sempre dizendo assim: eu tenho que garantir meu amanhã. O brasileiro tem vivido mais, as pessoas morrem mais velhas. Cuide da sua previdência antes mesmo do bebê nascer. Já comece a poupar para ele. E aí a gente vive nesse frenesi, nessa tensão. Vive do desejo de ter para poder sentir felicidade. O desejo de ter coisas novas, o desejo de ter um corpo escultural, o desejo de ter uma companhia agradável para eu viver o resto da minha vida ao lado da pessoa. Ter, faz com que a gente não consiga parar. A pressão para produzir, a pressão para ter, e a gente fica agitado de um lado para o outro. Ora, é em situação assim, tão crítica, que o Senhor Jesus vem e se oferece ao crente como bom pastor, que é capaz de guiar cada uma de suas ovelhas para lugares tranquilos, onde essas ovelhas podem se deitar e descansar de corpo e alma. Olhe de novo o que o texto diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. Tendo estabelecido o tema do Salmo que a gente viu nas mensagens anteriores, Davi começa agora, a partir desse versículo, do verso 2, a desenvolver a figura de linguagem que ele se propôs a usar. E a primeira dessas figuras fala do descanso que o bom pastor provê para suas ovelhas. Philip Keller nos dá um dado muito curioso com relação a ovelhas. Ele diz que, por causa da própria constituição do bichinho, é quase impossível para a ovelha se deitar, para descansar, a menos que se satisfaça em 4 condições. Philip Keller, como já disse anteriormente, ele trabalhou com ovelhas, e é pastor, escritor, escreveu um livro inteiro sobre o Salmo 23, baseado nas experiências dele como pastor de ovelhas, e observando, ele notou que dificilmente uma ovelha vai deitar e vai descansar se pelo menos 4 condições não forem atendidas. É preciso, em primeiro lugar, que a ovelha esteja sem medo, depois sem atrito ou conflitos entre elas, sem moscas ou insetos ou parasitas e sem fome. Se a ovelha tiver com fome, se tiver moscas, insetos ou parasitas perturbando, se ela tiver em conflito com outra ovelha, se ela tiver com medo, ela não vai deitar para descansar. Insegura por natureza, a ovelha se recusa a deitar-se, a não ser que ela esteja plenamente tranquila e sem medo. Outra coisa, o temperamento do animal impede a ovelha de se deitar enquanto houver quaisquer outros atritos ou outras ovelhas perturbando, e ela, se estiver sendo incomodada por moscas, ela não vai deitar, e ela só consegue relaxar quando ela está livre de insetos e com a barriga roncando, ela não deita. Medo, atrito, insetos e fome tiram a paz da ovelha, impedem a ovelha de se deitar para descansar. Agora, o aspecto singular desse quadro, pintado pelo Philip Keller, é que somente o pastor, com a presença dele, pode proporcionar à ovelha o que ela precisa em termos de tranquilidade, livrando a ovelha da ansiedade e servindo a ovelha em suas necessidades. A presença do pastor garante às ovelhas paz e segurança. Uma vez no meio da ovelha, o pastor espanta o lobo que tanto a atormenta, e o simples fato de o pastor estar presente traz à ovelha paz e segurança.
O Philip Keller comenta que, por mais que elas estivessem agitadas, as ovelhas do seu rebanho, por mais que elas estivessem assustadas, quando elas percebiam que ele estava ali entre elas, elas se acalmavam. E aí eu fiquei pensando na imagem de uma criança que às vezes precisa atravessar determinado local e lá perto tem um cachorro e ela tem medo de cachorro. E aí o pai pega na mão do filho e diz: pode vir comigo, o cachorro não vai te pegar. O cachorro está lá, o perigo está lá. Mas acalma a criança o fato de o pai estar segurando-a pela mão, caminhando com ela, presente. Então, o medo da ovelha se vai quando o pastor chega. Outra coisa, diz-se que num rebanho, as ovelhas mais velhas mantêm a posição de prestígio com marradas. Sabe o que é uma marrada de ovelha? Você já ouviu a expressão, fulano é marrento? Pois bem, a ovelha que faz ou dá amarradas é a ovelha que dá cabeçadas, bate de frente, empurra o outro com a cabeça. Quando você chama alguém de marrento, é alguém de cabeça erguida, que dá chifrada em quem preciso for para garantir sua posição. Então disse que num rebanho, as ovelhas mais velhas geralmente escolhem os melhores lugares e elas nunca descansam, ficam para lá e para cá, garantindo aquele lugar e aquele privilégio. E as mais novas, por sua vez, quando encontram um cantinho e ali se deita, se uma mais velha chegar perto dela e perceber que ela tem que levantar, e se ela não levanta, a mais velha vai e cutuca até que ela se levante. Então ovelhas assim vivem nervosas, tensas, insatisfeitas, inquietas. Elas emagrecem, elas ficam irritáveis. Por quê? Porque existe conflito de interesse, existe o desejo de se garantir o seu lugar, existe a necessidade de você brigar pelo seu espaço. E de novo, sabe o que tranquiliza a ovelha? A presença do pastor. A presença do pastor no meio do rebanho é a única coisa capaz de trazer ordem, justiça e paz aos atritos. Sabe como? Quando a ovelha percebe que o pastor chegou, elas param de olhar umas para as outras, elas param de olhar para os seus próprios interesses, e elas fixam seus olhos no pastor, e concentram suas atenções no guia e no cuidador de suas almas. É impressionante. Elas param de se preocupar com o seu lugar, elas param de se preocupar umas com as outras, porque os olhares agora estão em quem interessa, no pastor. A ovelha que perde o bom pastor de vistas, começa a brigar por espaço, por garantias, fica agitada e é incapaz de se deitar para descansar. Então o pastor chega e espanta o medo. O pastor chega e se torna o centro das atenções, onde os seus olhares agora têm que estar no pastor e não no outro ou nas condições. E sobre as moscas, sobre os insetos, sobre os carrapatos, no verão, é quando as ovelhas são mais afligidas. Então elas atormentadas, torna-se impossível para elas se aquietarem e repousarem. E aí diz-se que as ovelhas ficam sempre em pé. Para espantar o mosquito, ficam sacudindo as pernas, tremendo os lombos, abanando a cabeça, sempre com o desejo de correr para o meio do mato em busca de alívio. E aí, a presença do pastor é essencial para pegar uma por uma e aplicar nela individualmente o tratamento e a medicação necessários. Sem o pastor, as ovelhas sofrem. Outra coisa, os maiores rebanhos de ovinos ou de ovelhas, os maiores rebanhos do mundo, estão localizados em regiões áridas ou semiáridas. Por quê? Porque nesses lugares, o clima seco, elas acham
menos exposição para problemas de saúde ou de parasitas. Quanto mais seco, melhor para a ovelha. Agora, por outro lado, os lugares áridos ou semiáridos não produzem pasto naturalmente. E aí, quando eu li sobre esse fato a respeito das ovelhas, eu fiquei pensando, poxa, a ovelha precisa de lugares áridos para ela manter a saúde no que diz respeito a parasitas. Parasitas não gostam da secura, né? Aí eu fiquei pensando, será que então não seria por isso que às vezes Deus nos leva para momentos de sequidão na vida da gente? Momentos onde tudo seca. Eu fiquei imaginando e pensando, pode ser exatamente por isso que Deus nos leva para os desertos. Nos desertos, os parasitas somem. Só que tem um detalhe. Nos desertos não existem pastos. E se, portanto, no deserto nós não tivermos a presença do pastor, nós não teremos comida. Porque nesses lugares áridos e semiáridos, de terra seca, de terra estéril, de terra queimada, de terra desértica, com pouca água, os pastos verdes, eles não surgem como que por um encanto. Pastos verdes é resultado do trabalho árduo do pastor, que limpa o campo, limpa o solo, arranca os espinhos, arranca as raízes, arranca os tocos, arranca as pedras, espanta os animais peçonhentos do deserto, ara, semeia, irriga, cuida das plantações de forragem que vão servir para o alimento do rebanho. Portanto, gente, sem o pastor não existe pasto. Sem pasto não tem comida. Sem comida não tem satisfação, e insatisfeitas as ovelhas não se deitam nem repousam. Então nós precisamos do pastor para espantar o lobo e o medo. Nós precisamos do pastor para ser o centro das nossas atenções, para que a gente tire os olhos da gente, de nós mesmos e uns dos outros. A gente precisa do pastor para cuidar das moscas, daqueles pecadinhos em nós que vão acabando com a nossa paz e com o nosso sossego, do bom pastor que vem e aplica com a palavra o óleo do Espírito que vai arrancando de nós essas mazelas. E a gente precisa do pastor para estar conosco nas regiões secas. Lá ele prepara para nós uma mesa. O Salmo diz isso, Deus, o Senhor, o pastor, prepara para nós uma mesa. E essa é a expressão usada pelos pastores. Preparar a mesa significava chegar adiante ou à frente das ovelhas para cuidar daquele terreno, para que ali brotasse pasto, para que a ovelha tivesse o que comer. Portanto, a maioria do trabalho do pastor não é visível necessariamente aos olhos das ovelhas. As ovelhas não ficam lá sentadas olhando o pastor, cuidando do pasto, para nascer pasto. Porque enquanto ele está lá, ele está com um olho lá trabalhando e o olho lá onde ainda há pasto. E quando lá seca e acaba, ele traz elas para cá, que já tem pasto. E enquanto aqui elas comem, ele volta com o olho aqui a cuidar do de lá, para movê-las para o outro pasto. Assim como é com as ovelhas, é também com a gente. O medo, atritos, parasitas, fome, tiram de nós a paz. E sem paz, meu povo, não existe descanso. Ninguém consegue descansar se estiver com o coração em guerra. A paz para o descanso, ela é proporcionada só pelo pastor, porque de fato ele é a nossa paz. Olha o que Paulo diz em Efésios 2,14, Cristo é a nossa paz. Sem Cristo não tem paz. Sem paz você não deita e não dorme.
É interessante que quando a gente olha para o Novo Testamento, existem duas descrições para falar da paz, que é Cristo. Em Romanos 5:1, nós aprendemos que existe a paz com Deus. Temos paz com Deus por meio de Cristo. Em Filipenses 4:7, nós lemos que existe a paz de Deus no coração da gente. Nesses dois versículos, nós temos a verdade que estamos procurando mostrar no Salmo 23. A verdade de que muitos crentes, muitas pessoas que receberam o Cristo como Senhor, como Salvador, acabam não desfrutando dele como pastor. Não conseguem encontrar em Cristo segurança para combater o medo. Não conseguem encontrar em Cristo o cuidado personalizado que trata das feridas, que nos ajuda a expelir os mosquitos e os carrapatos e assim por diante. Quando a gente lê Filipenses 4:7, nós vemos que a gente tem que possuir a paz de Deus. Uma paz que o mundo não conhece, que o mundo não oferece. A paz de Romanos 5:1, paz com Deus, ela salva a alma da gente. Mas a paz de Filipenses 4:7, ela alegra o coração da gente. E a gente só vai conseguir relaxar quando a gente estiver livre desses insetos, desses medos, dos atritos. Quando a gente estiver satisfeito com o que Deus é para nós em Jesus Cristo. Portanto, gente, medo, atrito, insetos, fome, tira a paz da ovelha. Impede a ovelha de descansar. Se você vive um momento na sua vida onde não há refrigério, não há descanso, não há repouso, a primeira coisa que você tem que identificar é o seguinte: o que tem causado medo em você? Quais são os seus temores? Quais são os atritos na sua vida que precisam ser resolvidos? Que insetos têm perturbado você? Será que você não está com fome de Deus e não consegue ainda entender que você precisa se saciar nele? A presença do pastor vai garantir segurança, porque uma vez no meio das ovelhas, o pastor espanta os lobos, acalma as ovelhas, e só de ver o bom pastor, o coração das ovelhas descansam do temor. A gente precisa entender isso. É triste, mas a gente constata que a quantidade de crentes hoje que professam fé em Jesus tem crescido assustadoramente. Por outro lado, o que a gente mais tem visto é crente perturbado em campanhas e novenas. Não param de guerrear, quando na verdade precisariam começar a desfrutar da paz. E aí você para descobrir o que está acontecendo no coração dessas pessoas inquietas. Elas estão medrosas, elas estão cheias de atrito, elas estão famintas, e pecadinhos escondidos, alojados na alma delas, não dão a elas sossego. Uma ovelha assim nunca vai deitar. Uma ovelha assim, você pode colocar ela em cima do pasto verde, ela não aquieta. Como a gente precisa ouvir o que o Salmo 37:7 diz: aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. Nós não vemos ovelhas assim aquietadas, o que mais vemos é uma multidão de ovelhas fatigadas, nervosas, temerosas, adoecidas, não descansam, parece um rebanho que nunca se distensiona. Ao mais leve barulho, elas se impacientam. E o balido delas é constantemente ouvido por todos os lugares. Mas olha o que Jesus diz:
O bendito pastor anuncia em Lucas 12:32 o seguinte: não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu pai tem grande alegria em lhes dar o reino. O pai quer te dar muito mais do que ouro e prata. O pai quer te dar muito mais do que um relacionamento estável. O pai quer te dar muito mais do que uma família bem criada. O pai quer te dar o reino. Mas infelizmente as ovelhas receiam confiar no pastor, e por isso elas não descansam. O pastor as chama para deitarem-se em verdes pastos, mas elas teimam e não se deitam. Elas precisam estar sempre prontas para correr de alguma coisa, ou correr na direção de alguma coisa. Sabe por quê? Porque tais ovelhas estão certas de que o pastor não vai cuidar delas, ou não consegue cuidar delas, se elas não correrem. Pobre ovelhas, fatigadas, aflitas, famintas. Como essas ovelhas precisam saber que a presença do pastor garante segurança. Como elas precisam saber que o pastor é capaz e suficiente para livrá-las de todo e qualquer perigo. E se ao menos quiserem deitar-se, descansar e comer, sabendo o que diz Isaías, capítulo 64, verso 4. O pastor trabalhará, o Senhor trabalhará em favor dos que nele esperam. Gente, essa é a paz de Deus que guarda o coração e a mente num lugar de doce descanso, dia após dia. Então vem Paulo e diz em Colossenses 3, eleve sua mente para as coisas do alto. Descanse no colo do bom pastor. A paz que o bom pastor dá a gente, meu povo, é em Cristo. Em Cristo nós nos reconciliamos com Deus, acaba o atrito entre o ser humano e Deus. Em Cristo, nossa mente em Cristo, e crendo nas promessas que Deus tem para nós em Cristo, a gente consegue descansar. Pode você ter muito ou ter pouco, ter gente por perto ou viver sozinho, sadio ou enfermo, com ou sem reputação, porque o que importa é o pastor com você. Se o Senhor é o seu pastor, nada te faltará. Ele vai cuidar de você, vai levar você a pastos verdes de descanso. Agora, como desfrutar disso? Você tem que vir a Cristo. Você tem que recebê-lo. É o que diz Mateus 11:28, o bom pastor diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Venham. Você já tentou passar a mão na cabeça de alguém aflito? Você não consegue. A pessoa não deixa. Você fala, senta aqui, vamos conversar. Não! Eu tenho que resolver. Aí vem o Senhor e diz, vem cá, senta. Você está cansado, você está sobrecarregado. E olha que ele está falando num contexto de gente que corria atrás de status espiritual. Era um bando de religiosos que faziam ou buscavam fazer e fazer, e se cansaram em tanta atividade religiosa. E aí eu te pergunto, se as pessoas são capazes de cansar em atividades religiosas, imagine como elas haverão de se cansar em atividades seculares, por assim dizer, no esforço próprio para conquistar e garantir as coisas. Imagine. O Senhor Jesus vem e diz a você, vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu lhe darei descanso. Eu que vou te dar descanso.
Não é você correndo atrás, não é você esmurrando, não é você gritando, não é você fazendo, não é nada. Eu vou te dar descanso. E como? Ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo. Espera aí, eu achei que você ia me descansar, só vai me pôr jugo. O que isso significa? Obedeçam minhas palavras, ponham em prática o que eu ensino, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração. Se vocês me deixarem ensiná-los, se vocês colocarem sobre vocês o meu jugo, ou seja, se vocês ouvirem minhas palavras e se vocês praticarem o que eu digo, vocês vão descobrir descanso para suas almas, porque o meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Para você encontrar descanso, você tem que vir a Cristo, você tem que se assentar, ou melhor, se ajoelhar, você tem que deixá-lo te perdoar, e você tem que aprender a ouvi-lo e a praticar o que ele diz. No processo, você vai começar a respirar com liberdade, sem aperto no peito. Você vai se sentir distensionado. Você vai descobrir que os seus atritos vão sendo resolvidos, porque você agora tem a mente de Cristo, você pensa como Cristo, você age como Cristo. E aí aqueles que te perseguirem por causa da justiça, você vai aprender, em vez de querer revidar, você vai dizer: bem-aventurado sou eu que estou sendo perseguido por causa da justiça. Você vai encontrar descanso para a sua alma. Não existe passe de mágica no cristianismo para você ter descanso. Sabe o que falta no cristianismo da maioria das ovelhas de Cristo? Se é que são ovelhas. Falta prática da vontade de Deus. Praticar o que Deus diz. É isso que Jesus está dizendo: tomem sobre você, venham a mim, confessem seus pecados, arrependam-se, eu vou dar descanso. Agora, tomem o meu jugo, ou seja, aprendam de mim, pratiquem o que eu digo, e vocês vão encontrar descanso. Porque o que eu digo é fácil, não é difícil. Meu fardo é leve. Então venha e receba a Cristo. Daí você vai provar e ver. Provar e ver o quê? João 14, 27. Jesus diz assim: eu lhes deixo um presente. Qual é o presente? A minha plena paz. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode te dar. Essa paz que eu te dou é um presente que o seu filho não vai te dar, que o seu marido ou esposa não vai te dar, que a sua carreira não vai te dar, que o seu dinheiro não vai te dar, que a igreja não vai te dar, que o pastor não vai te dar, que o namorado ou a namorada, ninguém, o mundo não vai te dar essa paz. Ponto. Quem vai te dar essa paz é o bom pastor, o Senhor Jesus. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Percebe como tudo é Cristo? Se o Senhor Jesus for o seu pastor, não vai lhe faltar descanso. Sabe por quê? Porque Ele vai fazer você repousar em pastos verdes. E sabe por que você vai conseguir repousar em pastos verdes? Porque não vai ter mais medo, não vai ter mais atrito, não vai ter mais moscas e carrapatos na sua alma, e seu coração vai estar satisfeito com a palavra de Deus. Só assim a gente encontra descanso. Então você tem duas tarefas hoje. A primeira é discernir, é identificar: Senhor, o que tem me causado medo? Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Talvez o seu medo é porque você transformou alguma coisa em Deus, e você quer tanto aquela coisa que você acha que se não tiver, você não vai ser feliz.
E vem Deus e diz assim para você: Marta, Marta, inquietas por tantas coisas, uma coisa só é necessária: o bom pastor. Então, identifique, há medo no seu coração, existem atritos que têm que ser resolvidos entre você e Deus, entre você e alguém. Existe alguma mosca, algum carrapato de pecado alojado no seu coração? Você está satisfeito com o que Jesus diz na palavra dele? Você tem lido a palavra dele? Você tem buscado deixar isso guiar você? Esse é o primeiro teste, a primeira tarefa. Você tem que avaliar isso. E você tem que correr para Cristo. Segunda tarefa é que você vai começar a observar as pessoas inquietas perto de você. E você vai descobrir uma coisa, depois você me conta. São pessoas medrosas, cheias de atrito, doentes por causa das moscas, e que não têm nenhuma satisfação na palavra de Deus. E muitas delas estão no meio do rebanho. São ovelhas que não aprenderam a viver com o pastor, se é que são ovelhas. Então, tome cuidado com isso, não seja você assim. Hoje à noite o Senhor te dá a chance, faça dele o seu pastor, venha a ele, confesse a ele os seus medos, os seus atritos, suas moscas, sua insatisfação, confesse, peça perdão, e deixe ele guiar você, ouça dele, aprenda dele, pratique a palavra dele, coma da palavra dele, e aí você vai dizer, como Davi pôde dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. Que Deus te abençoe com descanso. Ore comigo, por favor. Senhor, em nome de Jesus, como é difícil para nós encontrar descanso. A inclinação do nosso coração nos torna pastores de nós mesmos. Mas o Senhor é que é o bom pastor. A inclinação dos nossos corações nos torna medrosos, belicosos, insatisfeitos, doentes. Ó Deus, nós precisamos apenas do Senhor presente, tornando-se o centro das nossas atenções, tornando-se o pão para as nossas almas, tornando-se a luz dos nossos olhos, tornando-se o bálsamo para os nossos corações. Ó Senhor, o Senhor é a nossa paz. No Senhor nós temos paz com Deus, no Senhor nós provamos da paz de Deus. Ó Senhor Jesus, seja o pastor de cada um desses que me ouvem. Faça com que cada um de nós possamos de novo e de novo ir até o Senhor, confessar nossos pecados, lançar sobre o Senhor nosso fardo, ouvir e aprender do Senhor, tomar o fardo do Senhor, praticar a palavra do Senhor. Ó Deus, como nós precisamos disso. Ó Deus, a nossa paz está no Senhor, não está noutra coisa. Cheios de paz, nós vamos descansar, repousar nos pastos verdes. Dá-nos essa paz. Abra o nosso coração para essa paz. Em nome de Jesus. Amém.